Cada dia mais pessoas se informam através de memes. E eu não lembro onde foi que eu li isso, mas eu acho que foi num meme. A gente vive uma época em que está muito difícil saber o que é verdade e o que é mentira. Porque ficou muito fácil publicar notícias falsas que parecem verdadeiras sem sofrer consequências nenhuma. São chamadas fake news. E se a gente não sabe o que é verdade e o que não é, a gente acaba tomando decisões piores. Tipo eu que perdi 10 mil reais no golpe de sequestro do meu filho e só lembrei depois que eu não tenho filho. Como distinguir a verdade da mentira? É exatamente para isso que existe a checagem de fatos. Ou, em bom português, o fact-checking. Sim, existe uma classe de profissionais que se dedica à tarefa árdua e inglória de verificar informações para você. Por exemplo, as jornalistas da Agência Pública, que é uma agência de jornalismo investigativo que criou uma divisão só para o fact-checking, que é o projeto Truco. O Truco já checou gente de todo o espectro político, já pegou na mentira tanto Dilma quanto Temer, tanto Gleisi Hoffmann quanto Aécio Neves. A mentira, afinal de contas, não é exclusivamente de esquerda nem de direita, é tipo a Marina Silva. Aí chegou a vez do Truco checar o MBL. Você deve conhecer o MBL, é aquele grupo político que ganhou expressão nas redes sociais durante o golpeachment e se aliou a Eduardo Cunha para combater a corrupção. Sim. Isso é tipo se aliar ao Eduardo Cunha para combater a corrupção. Desculpa, eu não consegui pensar em nada pior que isso. Enfim, desde essa aliança, o MBL seguiu defendendo diversas causas, recebendo dinheiro de vários partidos políticos. Enfim, uma dessas campanhas pedia a aprovação de um projeto de lei que acaba com um regime semiaberto no sistema prisional. E aí eles fizeram esse vídeo aí para defender a campanha. Um criminoso é solto a cada 30 minutos. Só em 2012, 70% dos criminosos foram soltos, fazendo novas vítimas e muitas vezes sendo presos novamente. Você provavelmente nunca viu esses dados antes, e o pessoal do Truco também não tinha visto. Então, como o vídeo fez muito sucesso e angariou muitas assinaturas, e podia resultar na aprovação de uma mudança no Código Penal, o Truco quis saber se os dados usados na campanha eram verdadeiros ou não. A jornalista Patrícia Figueiredo mandou, então, um e-mail ao MBL, dizendo: o que solicitamos nessa demanda são as fontes das informações utilizadas pelo apresentador do vídeo nas frases selecionadas. Sim, bem normal, né? Um e-mail bem educado. Mas foi isso que ela recebeu como resposta. Um pinto com um capacete escrito imprensa. Check this, o pinto dizia. E acompanhando o pinto, um texto. Sabemos bem o que gente como vocês querem. A censura. Nossa, em caixa alta. Estudos comprovam que 90% dos usuários da caixa alta estão falando merda. E não perguntem que estudos são esses, porque isso é censura! Não sei se vocês perceberam, mas eu falei censura em caixa alta agora. Chamar checagem de censura é muito sintomático. Porque eles acharem que checar fatos é a mesma coisa que tolher o direito à opinião, comprova que eles confundem opinião e fato. Por exemplo, opinião é: os médicos cubanos, na verdade, são um exército armado que veio dar um golpe comunista no Brasil. E fato é: não, eles só vieram aqui para tratar de doente e roubar a mulher do Bolsonaro. Foi isso que eles vieram fazer aqui. Uma militante do MBL ficou tão chateada com a repórter que ousou querer fazer o seu trabalho aí, que ela gravou esse vídeo. Se vocês aí do Truco querem verificar algumas informações do vídeo, eu sugiro que vocês se virem, pesquisem, olhem no Google. Porque a gente não deve satisfação nenhuma para esse projetinho de vocês, o qual, aliás, não reconhecemos como legítimo. Repararam que o se virem dela foi em caixa alta? O que a gente fez? A gente seguiu o conselho da Francine e resolveu olhar no Google o que é o MBL. E a primeira foto que aparece no Google é essa. Sim, segundo o Google, o MBL é do Eduardo Cunha, ou é o Cunha, ou é a mesma coisa que o Cunha. Segundo o Google, o MBL é a Cunha. Mas a Francine não para por aí. Outra
coisa que vocês podem verificar aí é a origem dessa história de fact-checkers. Vocês vão descobrir que isso surgiu no ano passado, depois que a extrema esquerda teve um monte de derrotas eleitorais, não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro. Nossa Senhora. Assim, fact-checking não é uma invenção da esquerda e nem começou no ano passado. Sabe o que faltou no seu vídeo, Francine? Fact-checking. Ou Google mesmo, já bastava. Fact-checking, minha filha, tem mais de 100 anos. É uma tradição do liberalismo, a corrente de pensamento mais difundida da direita. O movimento nasceu nos Estados Unidos, não em Cuba. E é por isso que chama fact-checking. E não chama verificação de informações. Só porque a Francine nunca tinha ouvido falar desse tipo de trabalho antes do ano passado, não quer dizer que ele não existisse. É tipo você começar a assistir The Voice e achar que a Cláudia Leite inventou o solfejo. Aliás, bastava a Francine dar um Google, que teria achado vários projetos de fact-checking no Brasil, alguns funcionando desde 2011. O que mudou, então? Mudou porque a gente estava vivendo uma outra era. Antigamente, quando a manipulação, tanto a manipulação quanto o fact-checking, elas eram monopólio dos grandes meios de comunicação. Hoje, com o surgimento da internet, das redes sociais, a mentira foi democratizada. E qualquer grupo que invente uma manchete cai na mesma timeline que a Folha e o New York Times estão disputando. E uma mentira é muito mais clicável, em geral, que uma verdade. Como resistir a essa manchete, por exemplo? O chupacu foi encontrado em Goianinha. A gente clica, mesmo sabendo que não existe Goianinha. Mas certas matérias muito mais sérias que o chupacu em Goianinha, elas merecem a nossa atenção. Por quê? Certas mentiras, elas elegem presidentes. O Trump, por exemplo. Sim, o Trump mente. E mente toda hora. Na verdade, ele mente a todo minuto, literalmente. Uma publicação americana pegou um discurso de 1 hora de Trump e calculou quantas informações falsas tinha. E deu 71. Em 60 minutos, o cara mentiu 71 vezes. Isso é uma média aproximada de 1 mentira para cada filho que o Catra faz por aí. Olha aí nesse vídeo, tá nesse vídeo gravado durante a campanha eleitoral, olha o que ele faz. ISIS is honoring President Obama. He is the founder of ISIS. He's the founder of ISIS. Okay? He's the founder. He founded ISIS. And I would say the co-founder would be crooked Hillary Clinton. A primeira vez, eu acho que ele fala sem querer. Ele fala, puta que pariu, vou ter que repetir agora. Tá. Ele fundou o Estado Islâmico. Ele fundou... E basicamente o que ele fez? Ele subiu num palanque e acusou o presidente dos Estados Unidos de ter fundado o Estado Islâmico, que é a organização terrorista mais odiada do mundo. Como ele não tem nenhuma prova disso, ele fica repetindo. Repete 4 vezes, não sei se vocês contaram. Inclusive uma delas em caixa alta. E as pessoas começam a acreditar. Ah, você vai falar, não, mas vocês esquerdistas, vocês levam tudo ao pé da letra? Claro que o Trump estava usando só uma figura de linguagem. Não queria dizer que os caras fundaram o meio Estado Islâmico. Era só um pouquinho de exagero, uma hipérbole. Um radialista, então, tentou aliviar para o Trump e perguntou se ele não estava usando aquela expressão, né, para, enfim, dizer que o Obama tinha criado um vácuo e nesse vácuo nasceu o Estado Islâmico. Então, de certa forma, ele fundou o Estado Islâmico. E sabe o que o Trump respondeu? Não. Eu quis dizer que ele foi o fundador do Estado Islâmico. Literalmente, tá? E o Trump repetiu essa mentira com tanta frequência e convicção que muita gente acabou acreditando. E isso garantiu a eleição dele. Fato. Claro que a gente continua querendo que fosse fake news. Mas as mentiras estão dos dois lados da polarização. Uma vez, por exemplo, o Brasil 247 noticiou uma campanha anti-Temer em Londres, mas publicou fotos manipuladas tiradas em Gênova. O problema é que, com o aumento da influência das redes no mundo inteiro, muita gente está tomando decisões fundamentais com base em mentiras. Tipo Temer, que está por aí fazendo reformas na Constituição porque acredita que é o presidente. Por exemplo, a notícia mais lida durante as eleições americanas foi esta aqui.
Papa Francisco choca o mundo e apoia Donald Trump para presidente. Só que essa notícia aí, ela foi compartilhada quase 1 milhão de vezes e nenhum Papa nunca declarou apoio a nenhum candidato numa eleição a presidente. Se fosse apoiar alguém, Francisco deixou bem claro que não seria Trump. Deu uma indiretinha e disse que uma pessoa que constrói muro em vez de ponte não é um verdadeiro cristão. E tem outra coisa que impede o Trump de ser um verdadeiro cristão também, que é a possibilidade dele ser o anticristo. E é por essas e outras que várias organizações pelo mundo estão tentando estimular que surjam em todos os países grupos de quê? De fact-checking. No Brasil, hoje tem o Truco, a Lupa, o Detector de Mentiras, o Aos Fatos, entre outros. E que organizações investem nesses projetos, Gregório? A Internacional Socialista, o MST, o Foro de São Paulo, o PSOL, não. O vídeo da moça brava aí do MBL, aliás, fala inclusive um pouco disso. Aproveitem e deem uma checadinha também em quem são os jornalistas que fazem parte desse projeto Truco. Vocês vão descobrir que não passa de uma cambada de militantes de extrema esquerda. A tese dela é de que o Jorge Soros é um esquerdista que só dá dinheiro para militantes de extrema esquerda. De extrema esquerda ou comunista é como o MBL chama todo partido que não financia o seu movimento não partidário. Só que o Jorge Soros que ela está falando é um bilionário que fugiu do comunismo para viver nos Estados Unidos, inclusive financia um monte de organizações independentes da sociedade civil que defendem a democracia. Ele é odiado pelos burocratas que estavam no poder nos tempos do comunismo. Gente como, por exemplo, Vladimir Putin. Sim, Putin já foi agente da KGB, o Serviço Secreto Soviético. Mas, quando o comunismo acabou, claro, Putin fez um rebranding, tipo o PFL que virou DEM, e se redefiniu como um político de direita. É da Rússia, de Putin, que vem várias das teorias da conspiração que acabaram se espalhando pelos Estados Unidos e depois se espalharam pelo mundo através de grupos como o MBL do Brasil. Sim, a direita brasileira copia a americana, assim como a extrema-esquerda brasileira copia a extrema-esquerda americana. A gente não está dizendo que o MBL recebe dinheiro do Putin, mas sim que eles têm duas coisas em comum. Eles odeiam o Soros e, para o projeto político deles funcionar, é bom que fatos não venham à tona. Se tem alguém alinhado com os métodos da velha União Soviética, adeptos das técnicas stalinistas de mentira e manipulação, é o Movimento Brasil Livre. Ah, a propósito, a história do pau de capacete deu uma baita polêmica, porque todo mundo viu e comentou. Um dia depois, o Truco divulgou o resultado da sua pesquisa cuidadosa e descobriu que grande parte dos dados do MBL sobre o regime semiaberto era falsa. Para começo de conversa, eles dizem que criminosos cumprem só 1/6 da pena, mas esse benefício não está facilmente disponível para quem comete crime hediondo, como homicídio doloso ou estupro. Além disso, era mentira que 70% dos presos são reincidentes. O número verdadeiro é 1/3 disso. Apesar disso, uma mudança na lei de execuções penais está pronta para voltar ao plenário do Congresso e, com apoio popular forjado em dados falsos ou argumentos desonestos, pode acabar com o regime semiaberto e agravar e ainda mais nosso já hiperlotado sistema prisional. Só teve uma checagem que o Truco não fez. Eles não checaram se o tal do pau de capacete era de verdade, como foi gentilmente solicitado pelos meninos do MBL. Claro, o Truco tem mais o que fazer do que ficar checando a veracidade de uma jeba. Mas tem gente que não tem mais o que fazer, como nós, do Greg News. Então, nós checamos. E nossa conclusão foi, indubitavelmente, fake. Percebam, esse material parece ser gesso, talvez obtido numa loja de arte. Posso ver que o molde é bem fajuto. Reparem que o pau não tem nenhuma curvatura. O que é praticamente inverossímil, né? Pois um pau, todos sabem, tem uma curvatura que pode variar de 2 graus a 45. E quando nasce, inclusive, curvado, nunca se endireita. Além de falso, esse pau é anêmico, tem uma coloração quase azulada. Falta ferro na alimentação do dono dessa jeba. Pode ver, inclusive, que o escroto tá enrugecido, né? Tá branco e tem uma veia que tá claramente reta demais. As veias costumam ser diagonais e jamais verticais. Enfim, além de falso, é um pau fake, mentiroso, difícil de acreditar nele. O que nos leva à grande pergunta.
Como é que tantos homens jovens aí, né, que formam o MBL, não conseguiram obter nenhum pau ereto de verdade? Ou seja, nós precisamos falar sobre disfunção erétil. Será que tudo que o grupo tem feito até hoje não passa de um grande pedido de socorro? Naquela foto com Cunha, por exemplo, será que aquele dedo em riste não é um sonho? E o logo do MBL? Sim, pouca gente percebeu, mas existe ali uma pílula azul. Gente, olha isso! Será que vocês não estão com problema na cama, MBL? Não, eu não tenho fontes para confirmar essa informação, mas eu dei um Google e eu não encontrei nenhuma prova de que o pau de vocês levanta. Por isso, eu criei meu próprio site de fake news, usando um domínio que não foi renovado pelo dono por motivos de cadeia. Sim, vocês podem encontrar todos os detalhes dessa teoria da conspiração no site www.deputadoeduardocunha.com.br. Muito obrigado. E se o MBL quiser provar que nada disso é verdade, eu sugiro que eles se virem! E esse foi o Greg News! Boa noite, obrigado a todos. Toda sexta-feira, às 10 horas, aqui na HBO. Até já!